Nesse encontro, nós vamos nos aprofundar na gestação. Essa fase tão importante do nosso desenvolvimento e que influencia profundamente na nossa impressão nesse primeiro contato que a gente tem com o mundo. Como é que foi recebida a notícia da sua vinda, da tua chegada ao mundo? Será que eu sou bem-vinda aqui? Será que eu estou atrapalhando? Essas são questões que permeiam muitas vezes a gente durante a vida e que muitas vezes a gente não sabe de onde vem. Essas crenças que são formadas a nível inconsciente, enquanto o nosso corpo está se formando, essas crenças inconscientes também estão se formando com a gente. Então, o período gestacional, ele determina muito como que a gente se percebe, se coloca e se sente no mundo. Todas as experiências da mãe e as vibrações do ambiente externo, onde aquela mãe está, elas são sentidas por aquele bebê e elas ficam memorizadas em várias camadas do nosso ser. Quando nós estamos dentro do útero da nossa mãe, nós somos praticamente um ser só. Nós estamos em simbiose com aquela mãe. Então, tudo que a mãe sente, o bebê ele sente da mesma forma. Se a mãe sente desamparo, insegurança, medo, a rejeição familiar na gravidez, o bebê ele recebe aquelas informações e fica registrado a nível celular. Eu não sou desejada, eu não tenho espaço aqui. Ou o desconhecido pode ser muito perigoso. E se a mãe tem muitos traumas registrados nas suas memórias corporais, esses são os traumas transgeracionais que são transferidos para o bebê através de neurohormônios. O útero, ele é uma caixinha de memória. Então, no útero da nossa mãe, tem as memórias do útero da nossa avó, e assim vai. Por isso que muitas mulheres do mesmo núcleo familiar vivem muitos problemas similares. São todas essas informações registradas no útero que vão dando continuidade. Eu vou contar uma experiência que eu tive relacionada justamente ao nascimento, através de uma formação que eu fiz de renascimento. E eu vivenciei um choro muito profundo. Era uma dor assim muito grande que eu comecei a sentir, entrei num processo de catarse. E aí eu comecei a ver que aquela dor ela não era uma dor só minha, era uma tristeza que eu estava guardada dentro de mim, muito grande, que eu nem sabia que existia tamanha dor. E aí eu percebi que essas dores elas não eram só minhas, elas eram da minha mãe e da minha avó. Eu senti isso, veio essa informação para mim no processo, né? Até postei esse vídeo, me pediram autorização para filmar, eu deixei filmar e eu gostei do vídeo, postei explicando o processo e super viralizou esse vídeo, assim. Então depois, se você quiser dar uma olhadinha lá, foi uma processão de catarse. E uma outra experiência também que eu vivi de meditação de regressão ao útero, que é uma meditação também que nós vamos fazer aqui. Foi muito interessante porque eu comecei a sentir uma sensação de medo e junto um frio. E aí logo que eu comecei a sentir isso que me veio a memória da minha mãe, que ela contou para mim que ela tinha sofrido um aborto antes de eu nascer e que logo depois ela engravidou de mim. Então ela tinha um medo muito grande de abortar. Ela passou a gravidez inteira com medo de ter aborto, com medo de me perder na hora do parto. E aí também na hora do parto ela teve complicações, precisou fazer cesárea, então foi muito medo envolvido ali, né? O medo que chegava a congelar o corpo, como ela disse. E aí eu senti esse frio. Então, uma das emoções que ela é muito relacionada com essa etapa da vida é o medo. O medo, ele é uma emoção primária e que está relacionada com essa parte mais primitiva do nosso ser, que tem a ver com a sobrevivência. Porque imagina que você é um ser completamente frágil, sem musculatura, sem o pensamento para definir o que é certo ou errado. A única coisa que você faz é captar tudo, você sente tudo, você é completamente sensorial. E muitas vezes essas sensações que você recebe, ela vem carregada de dúvida da mãe, de medo sobre a gestação, sobre o parto, sobre se vai dar conta de ser mãe,
se vai dar conta de ter mais um filho, se vai dar conta de financeiramente, se o marido vai amar, se não vai. Essa sensação de não saber se tem espaço para existir, ou de ter medo de não ser o suficiente, de não dar conta da vida, tem origem nessa fase. E aí tem algumas formas que a gente pode fazer, duas na verdade que eu quero compartilhar aqui com você, para a gente poder estar regulando o nosso sistema nervoso, porque apesar de todas essas informações às vezes muito impactantes no útero, as memórias intrauterinas, elas trazem um conforto, esse ninho, esse lugar que te protege, né? E aí, com isso, a gente vai trazendo, né, essas memórias intrauterinas através dessas duas práticas. Uma delas é simples, é a nossa cama. Você pode deitar na sua cama em posição fetal, deitar bem encolhidinho, repousar suas mãos no rosto, cobrir com um cobertor, e te fazer resgatar essa sensação de estar ali naquele lugar protegido e quentinho, mas nessa intenção desse cuidado mesmo. Se você sente que está com sensação de desamparo muito grande, de não dar conta das coisas, de ter medo do que pode acontecer, o que aquela informação está te mostrando ali? Que existe um medo muito grande. O que a gente faz? Luta contra isso? Bate de frente? Sim, a gente precisa ativar essa coragem, esse modo de força aí. Sim, a gente pode fazer isso, mas a gente pode também acolher essa parte mais sensível. Se de repente ela está precisando de um acolhimento, a gente acolhe primeiro, depois a gente coloca ali, faz um trabalho de aterramento, pisa os pés no chão, abre o peito, vai para o mundo, acessa a coragem. Mas primeiro, quem sabe, a gente não faz esse trabalho de regular essa parte que ainda está muito frágil. Então é essa regulação que a gente vai aprendendo a lidar. O que meu corpo mostra para mim naquele momento? Eu tô com medo de ir. Por que eu vou bater de frente e ir contra o que eu tô sentindo? Eu preciso estar fazendo parte do meu próprio jogo da vida e não lutando contra mim. Então essas ferramentas, elas ajudam a gente a poder regular esses nossos estados emocionais que muitas vezes a gente tem dificuldade. E a gente precisa assumir esse lugar, essa fragilidade, tá tudo bem. A gente pausar um pouquinho e falar assim, nossa, eu preciso me recolher agora porque eu tô com muito medo. E se permite dar essa sensação de aconchego, posição fetal, bem recolhidinha ali na cama, bota um cobertor, bota a tua mão e te protege, faz com que você se sinta segura ali, respira um pouquinho ali, sente a tua respiração, vai criando essa sensação de ressignificar esse medo, e cuidando de você. Uma outra coisa também é um banho morno ou quente. E aí você usa esses recursos de forma intencional. Então é muito importante a gente entender isso, né? Sentiu insegurança, desamparo, se acolhe. E aí junto nesse combo de coisas que a gente já faz e não faz consciente, não tem entendimento do quanto isso é importante no nosso sistema nervoso, você traz umas afirmações. Pode verbalizar, o mundo é um lugar seguro, eu sou amparada e cuidada por essa mãe divina, eu tenho espaço para existir nessa vida. Vai verbalizando palavras para você, prestando atenção na tua respiração e vai repetir isso quantas vezes for necessário. Percebe que muitas vezes a gente faz tudo isso sem ter consciência do que a gente está fazendo. Agora, quando a gente coloca essa intenção desse cuidado para olhar para essa parte nossa que ainda está viva dentro de nós e que é sensível, e a gente traz esse recurso intencional com esse cuidado, é como se você estivesse dizendo para esse bebê, para essa criança, oi, eu tô aqui. E aos poucos isso a gente vai ressignificando, proporcionando para essa criança o amor, o vínculo, ou algo que de repente essa criança sentiu que não teve, que não recebeu, que está buscando ainda. A ideia é que aos poucos a gente vá registrando novas informações ao sistema nervoso. Nós mesmos podermos nos dar recursos para poder incluir nessas novas memórias celulares. Na trilha do corpo tem suas razões, nós vamos compreender um pouco mais sobre as partes do corpo que são influenciadas em cada etapa dessa vida inicial.
E aí nós vamos fazer algumas práticas para ir também descongelando, para liberando essas memórias do corpo, porque tá tudo ali no corpo. E no próximo vídeo nós vamos fazer uma meditação, na verdade são 2 meditações, né? Nós vamos fazer 2 meditações. E eu queria dizer que esse é um programa muito potente e que provavelmente vai mobilizar algumas emoções que estão guardadas aí dentro. E eu quero te dizer para você confiar. Eu vou deixar disponível uma trilha de recurso de regulação emocional, que é um recurso, são recursos que você vai ter para quando você sentir assim esse apelo, essa necessidade. E outra coisa também, eu queria fazer um convite para nós estarmos mais próximas nessa caminhada. Durante o programa Despertar da Deusa, talvez você sinta essa importância de ter esse acompanhamento. E existe o programa Templo da Deusa, que é uma comunidade online, onde nós fazemos aulas ao vivo, num ambiente acolhedor, onde você pode compartilhar as suas experiências, o que você tem sentido através das práticas e aprender também com outras mulheres. Nós fazemos práticas de educação emocional, educação somática, né? Formações do corpo, práticas de respiração, de expressão emocional, que são realmente assim muito especiais, que vão ajudando a gente nesse processo da vida e também nos fortalecendo juntas nessa egrégora de mulheres que estão ali nessa mesma intenção. Para saber mais informação, eu vou deixar o link aqui embaixo com o site do Templo da Deusa. E aí só voltando aqui para dar o último recado em relação ao nosso encontro da meditação, que nós vamos fazer no próximo vídeo, a minha indicação é que essa meditação ela seja feita mais para o final do dia, onde você já não tenha mais tanta tarefa ou compromisso para você realizar a prática e possa tirar esse momento para você de autocuidado, de acolhimento. Tá certo? Nos vemos lá.